pessoal, bem-vindos a mais uma leitura coletiva da aula Poder e Dinheiro, do João Bernardo. Seguimos hoje com a discussão que a gente encaminhou na última semana. Seguimos no capítulo 10, no longo capítulo 10, e a gente começa hoje no item C, e a gente vai seguir discutindo, provavelmente ali até o item F. Então, estou aqui acompanhado pelos meus queridões, esses meus dois amigos de longa data, Thiago Magela, Mário Baixo. Então, passo a palavra a eles para dar o pontapé inicial na nossa discussão de hoje, e tenho certeza que será um momento de muito regozijo da parte de todos nós aqui envolvidos e do público, quando eventualmente se interar da conversa que viemos tendo aqui hoje. Então, passo a palavra para os meus colegas de mesa, com uma saudação muito cordial e amigável. Obrigado, Dudu. Devo dizer que é uma alegria também estar com vocês nesse dia chuvoso. Não estou tão otimista quanto a riqueza de detalhes desse debate de hoje, mas, ato contínuo, passo a palavra ao nosso amigo Ti, para que ele faça, então, a primeira intervenção. Vocês estão muito formais hoje, hein? Foi o Eduardo que deu o tom. Então tá bom. Não teve nenhuma piadinha do Mário antes, né, no começo. Agora eu sou um homem sério. Estava esperando uma piada estilo Paulinho Gogó para iniciar aqui o nosso dia, mas tudo bem, me contento com tal formalidade. Bom, gente, como o Eduardo já destacou, são 3 apartados bem longos, eu diria, mas que acabam trazendo algumas questões interessantes. Principalmente, o que mais me chamou a atenção nesses 3 apartados, que a gente vai tentar detalhar ao longo dessa reunião, foi a relação que ele faz entre a violência e a arte do comércio, né? Esse foi um elemento que chamou muito minha atenção, porque, de certa forma, no outro laboratório do qual a gente faz parte, agora tem um doutorando, né, o Caio Fel, e ele vem destacando muito essa vinculação para os vikings, né, no caso entre o comércio e a violência. E aqui o João Bernardo, se não me engano, é o apartado E, que ele vai falar sobre o saque. E ele desenvolve essa questão de maneira significativa, demonstrando que na própria documentação é difícil separar os momentos em que se trata de um saque em comércio e até mesmo separar o comerciante do pirata, digamos assim. Ele chama de pirata, o salteador, e ele vai além, né? Isso me lembrou muito os casos de pirataria que a gente tem hoje, que é o mesmo elemento que, em tese, pratica o roubo, também é um elemento que depois se torna comerciante ou é comerciante ao mesmo. Então é difícil fazer essa separação. Mas eu acho que o mais interessante nesse apartado, que é o que eu quero chamar a atenção, é o fato de que esse é um elemento fundamental de articulação dos homens de negócio. Então o saque se torna, ou melhor, o saque que já fazia parte da reprodução desse regime, ele não perde o seu sentido, ele continua articulando ele continua sendo articulado a partir dessa forma de dinheiro 3. E aí ele dá o exemplo aqui de algo que me pareceu muito genial, que é o fato de que os próprios monarcas se utilizavam desse tipo de saque de uma maneira muito refinada, né? Que aí ele dá um exemplo de monarcas que contraíam dívidas muito grandes com esses banqueiros, e a partir disso se recusavam completamente a pagar a dívida, e às vezes utilizavam de recurso, por exemplo, retirar o patrimônio fundiário, acusando esses comerciantes de serem espiões. Então, isso me pareceu bem interessante, porque demonstra
em muitos níveis, o que ele está tentando, nos apartados anteriores, demonstrar, que é o fato de que essa forma de dinheiro, diferente de pressupor a dissolução necessariamente dessas relações de tipo senhorial, na verdade elas estão vinculadas às relações sociais que já estavam estabelecidas. E aí é nesse bojo que ele inclui o saque. E aí me pareceu muito significativo, né? Eu queria ouvir vocês também a respeito disso, de como vocês enxergaram essa interpretação dele. Porque sei que eu estou avançando aqui o apartado C, mas só para fazer a correlação, para quem está escutando a gente, ou vai escutar a gente depois, é porque ele também estabelece uma relação entre a oralidade e o escrito, né? E aí esse elemento também faz parte dessa relação, digamos assim, de desenvolvimento da forma dinheiro 3. Né? Então, de ampliação, né? Depois ele vai chamar de ampliação da forma dinheiro 3. Mas o quanto essa maneira de estabelecer, digamos assim, o desenvolvimento dessa forma dinheiro 3 a partir das relações sociais, e não da degradação ou dissolução dessas relações sociais de tipo senhorial, para mim aqui fica muito me impressionou bastante, é isso. Né? Ele inseriu a própria dinâmica do saque, que está diretamente vinculada à ação guerreira, aos elementos do comércio. Isso me recordou muito algo que eu estou trabalhando agora, que é o processo de avanço dos homens de negócio no Mato Grosso colonial, que a priori parece que não tem nada a ver, mas a dinâmica é muito parecida. Né? Primeiro se saqueia aquela terra, aquele território, em busca de drogas do sertão, mas principalmente de escravizados, que é um elemento que ele também cita com regularidade no processo de acumulação, que ele chama aqui de acumulação senhorial, né? Por parte desses homens de negócio, principalmente das cidades italianas, e depois se estabelece uma rede de comércio, né? E aí é muito significativo, porque no caso que eu estou analisando, é a rede de comércio, mas vinculada necessariamente à apropriação de terras. Então se constitui depois até os pedidos de Seis Maria. Mas aí me pareceu muito similar essa dinâmica de primeiro um saque, né, o uso da violência, como ele diz, para o processo de acumulação e constituição dessas redes de homens de negócio. Bom, era isso. E aí eu fiquei pensando o quanto essa dinâmica aqui não teria se alargado até praticamente o século XIX, né? Em alguns lugares, digamos assim. Enfim, é essa questão, né, da violência como elemento-chave dessa acumulação. Desculpa, ele não fala nem da relação de produção, ele chama das relações de expropriação aqui nesse apartado. Que é algo que ele já faz nos anteriores, mas ele reforça isso. A violência como elemento fundamental dessa exploração para essa acumulação que permite essa constituição dessas redes de negócio. E é algo que eu vejo um pouco destacado até em outros textos, essa questão da violência como elemento de acumulação para as redes de negócios. Uhum. É algo que ele já falou, acho que é no volume 1 que ele já menciona essa referência, né, dos comerciantes que comerciam com espada e dos guerreiros que... Ele tem uma expressão que ele inverte as palavras que é muito interessante. Os comerciantes que comerciam com espadas e os guerreiros que saqueiam com dinheiro, uma coisa assim, que se expropriam comprando, algo nesse sentido. O que eu acho que o que ele está complexificando aqui em relação ao que ele faz na dinâmica do volume 1, pelo menos, é que agora, com a forma 3 do dinheiro, isso se alarga enormemente e a sua espacialidade deixa de ser um determinado senhorio, um determinado conjunto de senhorios, mas passa a ser uma grande rede que conforma todo o regime senhorial.
E isso que você falou, Thiago, é algo que tem mobilizado muito a minha leitura ao longo das últimos meses, né, das últimas semanas. Porque é isso, sim, a gente está com um projeto, né, estamos aqui os três que compomos ele, junto com o Álvaro. Então, assim, eu também tenho achado muito peculiar essa dinâmica que ele vem descrevendo no terceiro volume e o processo colonial. Então, ele até, em alguns momentos, menciona o processo colonial na costa africana e faz aqueles movimentos que a gente vem comentando tantas vezes, né? Ah, isso se conclui fora do nosso período. E aí ele abandona os elementos que ele está construindo, porque isso se conclui fora do que ele está se propondo a estudar. Mas é muito interessante porque ele promove uma certa leitura de como essas dinâmicas do regime senhorial se alargam enormemente, né, e se projetam em direção à modernidade, e o faz, né, e o faz de um jeito que não é, pelo menos não é o que eu usualmente associo quando se fala lá da ideia de feudalismo nos trópicos ou coisa do tipo, né? Mas uma dinâmica que demarca o próprio processo colonial de um jeito interessante a partir dos laços impessoais forjados através do senhorio. Então, tem sido algo. Quando ele falou, por exemplo, na última reunião que eu participei, né, a última eu não pude estar, mas na última reunião que eu participei, teve lá referência explícita ao ouro colocado em barras com selo real. Eu falei, gente, me remeteu muito imediatamente à ideia das casas de fundição. Fiquei imaginando como é que essa moeda circulava aqui, no território colonial. Enfim, todos esses elementos estão me chamando muita atenção também, e acho que tem elementos importantes para a gente pensar aí. Eu tenho algumas coisas para comentar do apartado C, mas como a gente embaracou nessa direção, queria ver se o Mário tem alguma coisa a dizer antes. Não, eu tenho me colocado, nessa, é óbvio, no curso dessas leituras, eu tenho tentado refletir um pouco, inclusive com essa sensação de um certo mal-estar, né? Que a gente já tem referido algumas vezes aqui ao longo da discussão, do alongamento desses capítulos, né, e tudo mais, dos níveis de detalhe e tal. Eu fico pensando, né, que talvez isso tenha relação com o fato de que o que ele expressa aí é muito pouco comum nas visões correntes sobre o período que a gente está considerando, né? Ou seja, de alguma forma, o desenvolvimento que ele dá a esses temas confronta um pouco, ou conflita um pouco com aquelas visões que, por mais que vão sendo superadas, né, são visões ainda muito estruturantes do que a gente concebe como Idade Média, sociedade medieval, sociedade feudal, né? E aí, se a gente lembrar que esse trabalho é fundamentalmente um trabalho de síntese, realizado a partir de bibliografia, né, a questão é essa. Não se trata exatamente de um tema que não tenha merecido consideração, né? Porque ele se serve fundamentalmente de uma bibliografia estabelecida, e aí a diferença, o elemento decisivo é a síntese que ele produz, né? Mas ele trabalha a partir de uma base bibliográfica que dá dada, né? Agora, como eu disse, remete-se aí a um quadro, né, que parece ser um quadro que dista bastante daquelas imagens clássicas que a gente tem acerca, né, do que desde lá de trás vem sendo chamado como civilização medieval, né? Talvez a gente tenha aí um pouco o que acontece também lá com o período inicial, que é um pouco aquele contexto de uma sociedade meio que de transição, que é meio terra de ninguém, no que se refere aos historiadores, né? E a dificuldade talvez esteja associada justamente com a flexibilidade dos processos, né? A diversidade de caráter que se pode dar a eles, né? Eu tenho a impressão que, na bibliografia corrente, a maior parte dessas análises, ela, da abordagem desse tema, aponta muito mais numa perspectiva, né, de caracterização do fim da Idade Média e do apontamento de uma lógica a outra que está se impondo e que já aponta na direção de uma transição, né, do que, ao contrário, a perspectiva de que o que está operando aí fundamentalmente é a lógica senhorial, né?
Então, eu tenho a impressão que um pouco do mal-estar é um mal-estar com o trato mais aprofundado, com um conjunto de referências que parece soar, né, mais doméstico, né, mais razoável para a nossa apreciação, se apontasse mais ou se relacionasse mais com a ideia de que uma nova lógica, uma nova ordem está se impondo. Né? Talvez isso ajude a compreender um pouco a relação com esses capítulos. Né? O dinheiro, né, não é uma referência tradicionalmente pensada como instrumento-chave para a reprodução da dinâmica feudal. Ele é visto, ao contrário, como um solvente dessas relações. Né? Então, que ele seja reconfigurado dessa forma, eu acho que é algo bastante interessante, mas, por outro lado, também, como eu disse, um tanto estranho, né, às abordagens correntes. Então, acho que esse é um aspecto. E daí a ideia também, né, ele já ressaltou isso, né, a ideia de que esse regime, a partir do 15, ultrapassou, inclusive, as áreas originais, em algum nível, ainda que ele não desenvolva, esteve presente na conquista e colonização do Novo Mundo. Né? Ele insinua isso, né, mais de uma vez nos livros, né, que ele trata de um regime, né, que ele enquadra inicialmente nesse contexto específico e diz que, no entanto, a partir do 15, avançou para além das suas fronteiras originais. Né? E aí, como você destacou, Dudu, muito dessa dinâmica necessariamente estaria articulada a esse processo, né, de colonização, de conquista e tudo mais. A questão é ver o sentido que isso toma nesse processo em particular. E quanto ao tema do saque, né, isso é algo que ele vem destacando lá desde do primeiro volume, até pela centralidade que ele dá ao tema da troca de presentes, né? Porque é um ingrediente, né? Um elemento interno a essa lógica. Né? E aí ele vem dando exemplos diversos desde o primeiro volume. Né? E eu fico pensando quanto dessa intimidade, né, entre o saque e o comércio é algo que transcende, inclusive, esse contexto para ter ainda muitas expressões possíveis, né, na própria ordem contemporânea. Agora, eu acho que o fundamental nesse ponto também é que, desde o princípio, ele ressalta a questão da violência, da lógica, né, e da participação, da função da violência na dinâmica de reprodução desse sistema, né, para chamar a atenção justamente de que ela não é um evento específico, particular, né, ela não se manifesta em eventos pontuais, que como eventos pontuais são, portanto, extraordinários, e que talvez tenha em algum momento a possibilidade ou o potencial de mostrar certas dificuldades específicas. Não, ele vem desde o início defendendo a tese de que a violência é estrutural, estruturante desse sistema. Tá? É um elemento, portanto, que, ao contrário de extraordinário, é ordinário. Né? Opera sistematicamente, né, na reprodução das suas relações mais básicas. Né? Não é à toa, inclusive, que muitos historiadores, deliberadamente ou não, fizeram malabarismos diversos para, por exemplo, negar a exploração desse sistema, né, insistir no tópico da reciprocidade, e por isso, inclusive, fazer da violência um elemento pontual, né, se manifestando em situações muito particulares. Né. Ao contrário disso, né, cada ato regular de obtenção de extração de renda tem a violência intrínseca a ele. Né. Então, acho que esse é um aspecto importante de se ressaltar também, né. E que ela pontua a dinâmica medieval em muitos níveis. Né. Você lembrou do Caio, nas conversas com o Caio, tem uma imagem célebre, né, daquela série aí dos vikings, né, que tem uma série de problemas, de dificuldades, tal, mas algumas imagens são muito pertinentes, né, que é uma imagem em que chega um grupo de normandos numa praia inglesa, eles ainda não são habituês ali, né, não são conhecidos, e como já se sabia da chegada desse grupo, uma tropa
Régia vai até a praia e há uma tentativa de diálogo difícil, porque a língua é diferente, mas o que os soldados, né, revelam o tempo inteiro é a dúvida. Vocês vieram fazer comércio? O que vocês vieram fazer aqui? Qual a intenção de vocês? Se vocês querem fazer comércio, nos acompanhem, que nós vamos te levar. Né? Essa incerteza quanto ao que aqueles caras representavam, né? E uma incerteza da qual, inclusive, eles se valiam, né? Porque a incerteza original, muitas vezes, ou pelo menos no início, gerou reações muito tímidas que facilitou processos de pilhagem. Né? E deles sempre se diz há muito tempo, não seja destaca isso, né? E se fosse possível pilhar, pilhavam. Se não fosse, eles comerciavam, né? Então não eram expertises diferentes, né? Então era só isso que eu queria destacar. Mário, porque é chocante, porque a imagem geral que se tem na historiografia de que esses mercadores eram frágeis, podiam ser atacados a qualquer hora, né? Aquela imagem do mercador que necessitava de proteção de um poder mais forte, um rei, um senhor, alguma coisa assim. E o que ele está dizendo aqui esses mercadores não eram tão frágeis como a historiografia está pintando, e esses caras andavam com a espada do lado, né? Então, acho que em muitos níveis supera uma imagem que é muito vigorosa, inclusive nos filmes, né, que você estava aí se referindo aos vikings. Nos próprios filmes é muito comum aquela cena em que o mercador está indo, um mercador aparentemente pacífico, e é assaltado, né, por um grupo de salteadores. Em algumas cenas até aparece ele comprando de volta o que foi roubado. Não que isso não fosse também um dado, né, efetivo. Não creio que isso fosse um traço geral, característico. Né? Até porque é uma coisa que eu converso muito com o Caio. Né? Não basta você ter a espada à cinta, né? Você tem que saber manuseá-la, você tem que ter uma expertise considerável. E quais as condições que permitem, a quem permitiu essa expertise, né? Então, esse é um dado também, né? Há um modus vivendi, né, que permite que aquilo se materialize, se efetive como uma arma, né? Não basta ter a espada, você tem que saber, né? Agora, esse é de fato um dado muito recorrente em muitas situações. Né? A gente pega lá o caso também da formação do Islã, né? Você tem a famosa referência às tribos beduínas do Planalto lá do Negueb, né? Do deserto sírio-árabe, que tanto atuavam vendendo proteção às caravanas quanto pilhando as caravanas. Né? A atuação tinha essa distinção de possibilidade. Né? Então, acho que tem esse aspecto também. Qual é né? Não eram todos eles, né, em princípio, capacitados a essa ação. Né? Dudu, você vai entrar no apartado C? Tinha um elemento que eu queria destacar do apartado C. Se quiser começar, vai lá, eu vou na sequência. Na realidade é super simples. É a diferenciação que ele faz das esferas diferentes que a forma de dinheiro cria e que gera mais empobrecimento do que ele chama classe servil, né? Então, ainda que o crédito surja como um elemento importante dessa sociedade, ele cria uma dicotomia em que, de certa forma, os mais pobres, quando tinham necessidade de pedir crédito ou necessitavam de crédito, acabavam usando não os mesmos canais, digamos assim, de acesso a crédito. E aí as letras de câmbio que ele fala são um elemento a mais para empobrecer ou dificultar a vida da classe servil. E aí eu achei esse elemento interessante. Vou ver se eu acho aqui o trecho. Que o crédito, a forma 3 de dinheiro, da maneira como ela aparece, ela cria canais diferentes que geram mais hierarquização e não, a priori, democratiza
o acesso ao crédito. Uhum. Assim, para mim, esse apartado C tem esse elemento que se destaca, e tem outros dois que são, para mim, pareceram o cerne da coisa. A primeira é a ideia de que questionar uma ideia que poderia ser, a princípio, muito lógica, de que a forma 3 do dinheiro apareceu, sobretudo, nas regiões onde havia falta de metal amoedado. Né? Então, não há moeda, então, portanto, se utiliza a forma 3 fiduciária do dinheiro. E ele vai dizer que essa impressão é equivocada, porque nas regiões menos dinâmicas, onde, portanto, a circulação da moeda era menos intensa, o pouco material amoedado cumpria o que ele se propunha a cumprir. E que, na verdade, a forma 3 do dinheiro se dinamizou, se tornou mais preponderante onde eram as regiões mais economicamente dinâmicas daquele regime. Sobretudo no sentido de que, aí ele retoma lá um argumento sobre a forma 2 do dinheiro, de que a forma 2, por ter um elemento de luxo, de prestígio, ela tinha um limite muito específico do quanto você podia desvalorizar aquela moeda. Então, ela tinha que se manter com níveis razoáveis de material precioso, metal precioso. Então, nos contextos mais dinâmicos, aí ele projeta para as cidades italianas, o local onde mais se expande esse tipo de regime. Então, a incapacidade de desvalorização sistêmica da forma 2 que impulsiona e que alarga a forma 3. Então, esse é um elemento. E aí, na sequência, né, na 428, ele meio que expressa o quanto que essa dinâmica gera de transformação no regime senhorial. Então, ele diz lá, na 428, salvo engano, é o último trecho do apartado C. Graças a essas operações de crédito, a classe dominante conseguiu unificar-se à escala de todo o regime senhorial. Enquanto os servos não iam além do âmbito restrito das comunidades de aldeia ou das solidariedades entre vizinhos, a não ser nas grandes lutas sociais que, precisamente por isso, marcaram o fim deste período, e a Raimundo só ultrapassava os muros de uma cidade para se fechar dentro de outra, os senhores, ao mesmo tempo, se digladiavam nas suas inúmeras rivalidades e guerras, integravam-se numa rede financeira comum. A forma 3 do dinheiro reforçou o bânum senhorial, não só ao oferecer um quadro de emissão monetária, mas igualmente ao dar à aristocracia uma oportunidade de consolidação enquanto classe, num plano que escapava inteiramente à gente miúda. Então, esse, para mim, foi o trecho fundamental desse apartado C. Né? Mário? Não, eu ia ver o que o Thiago vai destacar. Não, já foi, Mário. Já foi. Porque para mim esse é o elemento fundamental, né? De como esse regime se alarga. E aí o quanto que essa forma 3 de dinheiro cumpre papel nisso. Então, para mim, esse é o elemento chave aqui desse trechinho. Ainda que eu não saiba o quanto essa lógica de um campesinato muito circunscrito seja também uma certa projeção, mas que ele também admite que, em determinado momento, essa lógica se interrompe, que é o colapso do regime senhorial. Ali, que eu estou supondo que ele está falando ali da crise do século XIV, sei lá, que ele está chamando aqui. Não sei se ele vê aí o colapso, não, porque está avançando para além disso, né? Vamos ver que sentido ele vai dar à crise do século XIV nesse conjunto geral, né? Eu acho interessante também, é uma coisa que para mim não fica muito clara, mas parece razoável, né? Que ainda tudo que venha sendo produzido aí, né? Tudo que venha surgindo, que venha se desenvolvendo, responda ou esteja inserido numa dinâmica feudal, né? Na extensão são elementos que estão se constituindo e abertos para muitos usos futuros também, né? Acho que essa dinamização ela tem uma importância considerável
o que virá a ser o processo de transição, né? Então, acho que talvez as coisas tenham esses dois níveis de configuração, né? O quanto primário originalmente é gerado pelo regime senhorial e, portanto, o reforça e o reproduz, e o quanto abre, o quanto lança, abre potencialidades futuras, né? Para que esses elementos operem numa outra dinâmica, né? Não sei o que vocês pensam acerca disso. Nesse elemento tem algo que ele vai falar logo depois, no comecinho do apartado D, né, que dialoga com isso que você fala, Mário, que é, de fato, o quanto que essas coisas vão ser utilizadas depois, mas o quanto que elas ainda estão no marco de um regime não capitalista, né? Então ele fala, bom, então com essa expansão da forma 3 do dinheiro, se alarga a possibilidade de olhar para as transações não a partir do nível pessoal, se alarga a possibilidade, mas não que ela deixe de existir, mas se alarga a possibilidade de ter transações que não estejam pautadas pelas relações de natureza pessoal, marcadas pela impessoalidade, ou seja, a coisa de você pegar uma nota promissória num lugar sem qualquer vínculo direto com o cara que está te emprestando esse dinheiro, coisa do tipo que vá nessa direção. E aí ele vai, né, mais uma vez naquelas longas notas que ele tem, que é a nota 343, ele vai e fala assim, mas também não deve supor que os elementos subjetivos e mágicos, ele não usa a palavra mágico, mas sobrenaturais e tal, deixaram de cumprir qualquer função nessa sociedade ainda, né? Então ele fala lá de vai citando várias obras, ele conclui citando um comerciante, acho que da Genovese, sei lá, das cidades italianas, que num manual que escreve dizia conseguir prever as flutuações do dinheiro com base na astrologia. Então, o quanto que, né, na argumentação dele, não basta apenas que a gente olhe para essa sociedade através dos olhos do capitalismo, porque isso não está dado ainda. Então, os elementos da astrologia, das relações mágicas, enfim, desse sobrenatural, ainda cumprem um papel fundamental nas lógicas econômicas. Ainda que, por outro lado, eu não sei o quanto que, pelo menos para os sujeitos individuais, o quanto que o sobrenatural não segue operando mesmo dentro da plena vigência do capitalismo, um papel na dinâmica. Vide aí teologia da prosperidade, coisas do tipo. Mas, enfim, não sei. Não, porque eu fico pensando aqui, eu destaquei essa referência especialmente em relação a uma questão do debate da transição, né? Quer dizer, o quanto ele opera a partir da perspectiva que é a dinâmica de um sistema, né? Que gera potencialidades, né? Para o sistema que se constitui a partir da sua derrocada, e o quanto, inclusive, essas potencialidades ajudam a entender a derrocada do sistema anterior, ou o quanto você tem um hiato, né, entre a derrocada do sistema e a construção de um novo, né? Que é uma questão que eu coloco lá no outro extremo inicial, por exemplo, na análise, um dos resultados da análise do Icahn, né? Quando ele reforça aquela tese da mutação, da revolução feudal, né? A perspectiva que ele assume ali é de um sistema antigo que ruiu, desapareceu, você tem um lapso temporal longo, né, que é o lapso em que praticamente, como é que eu vou dizer, terra arrasada, né, após a derrocada do sistema anterior, um novo sistema meio que se forma do zero, né, um processo que por isso, inclusive, é lento e arrastado, né? Então, e a defesa que ele faz desse interstício que teria configurado uma sociedade livre de mecanismos de exploração sistemáticos e tudo mais, né? Então, acho que o Icahn é alguém que investe nessa perspectiva, né? de um sistema, portanto, de cujo rompimento, né, o que se produz é uma espécie de terra arrasada geral, uma retração considerável, inclusive, do poder aristocrático, que vai precisar de séculos para meio que se constituir do zero, né? Gerar novos mecanismos, novos elementos que inexistiam, né?
que lhe permita, num futuro relativamente distante, construir novos mecanismos de dominação. Né? Ora, o que está sendo colocado aqui, o que está sendo enunciado aqui, eu acho que opera com base numa outra perspectiva, né? Que é isso. Um sistema anterior está, na sua complexificação, gerando uma série de mecanismos e dinâmicas, né? Cujo potencial de reutilização, de reconfiguração, parece bastante considerável, né? O que me parece indicar, né, uma outra perspectiva em relação a essa temática, né? A ideia aqui de o feudalismo, que é um termo que ele despreza, né, o regime operando e se complexificando, ele gera um conjunto considerável de mecanismos que vai ter um potencial, parece que virá a ter um potencial enorme para prover a transição, né? Que posso estar equivocado, mas me parece uma perspectiva outra, né? Que não é não é de um hiato necessário no processo, né? Não é uma espécie de redução, né, a um quadro primário que vai ser superado depois de um longo esforço de criação de novos mecanismos, né? Eles estão aí, eles estão operando, né? Até um dado momento operam reproduzindo a dinâmica do regime, e quando deixam de fazê-lo, aparentemente tem potencialidades para articular uma nova dinâmica. Você está comparando as duas transições, Mário? Transição da Não, estou antiguidade. comparando duas perspectivas de abordagem da transição, né? Uma que supõe, né, que um certo sistema, né, se degrada, né, se desestrutura, né, e, portanto, gera uma espécie de um vazio relativo que permite, por exemplo, na Idade Média, que o campesinato livre aflore, né? E serão necessários longos séculos para que uma nova classe dominante se imponha e gere novos mecanismos de afirmação da sua ascendência, né? Que me parece ser a perspectiva do Ica, com relação à transição do mundo antigo ao medieval, né? E aqui uma outra perspectiva, né? E aí o quanto ela poderia ser aplicada também para a transição do mundo antigo ao medieval. Ao invés de uma tábua rasa, né? Ao invés de um esgarçamento tal, né? De uma crise que produz a destruturação completa da sociedade, né? Ao contrário disso, o sistema anterior, né, gera mecanismos que têm uma potencialidade, né, que supõem a potencialidade de articularem uma nova dinâmica. Então, são duas formas, não estou discutindo contextualmente, né, os dois períodos. Acho que há duas concepções aqui. Uhum. De quanto o sistema antigo poderia gerar o feudalismo, operando dentro da sua própria dinâmica, ou quanto o feudalismo demandou um apagamento completo, né, das estruturas anteriores em um longo período de forjar novas dinâmicas. Entendeu? Entendi. Porque é isso, assim, ele nem avança aqui, pelo menos ainda, a discussão da transição. Para a transição está em outro lugar, assim, parece até distante. Não parece nos. Desculpa, Mário, aqui também não me parece que ele avança nos capítulos finais, ali por eu cima acho que ele não trata da questão. Ele não assume a questão. Tá? Ele não se coloca a questão. Pelo menos não nessa obra. Né? Agora, eu estou tentando lidar com os elementos que ele evoca, entendeu? E tentando entender, porque esses elementos que ele mobiliza, eu acho que a estranheza que nos causa em algum nível tem a ver com o fato, né, de que isso, quando é minimamente abordado, já é minimamente abordado como expressão de uma nova coisa que está surgindo aí, né,
e que se já não é a expressão da destruição do sistema existente, são elementos que vão ser reunidos para explicar mais à frente. É a posição do Suisse, por exemplo, com relação às cidades, né? E se o contexto da sua efetivação é do século XI, a ideia é que as cidades são câncer que vem comendo, né? Vem fazendo enfermar essas lógicas desde o século XI, pelo menos, né? E aí é essa questão. O Rastarita, de alguma forma, faz essa discussão, quando ele diz, né, das duas posições, do feudalismo funcionando, gerando uma dinâmica que vai poder articular um novo sistema, ou a perspectiva de um feudalismo em crise, decomposição, né, e, portanto, uma supressão, um vazio, do qual um novo sistema vai se constituir, né? Eu diria que o Rastarita se coloca nessa primeira posição, né? Tanto que o trabalho dele, o trabalho da Laura, né, com as Beatrias, por exemplo, é um trabalho que vai buscar na dinâmica agrária, né? A Laura defende a tese que as Beatrias, elas têm uma dinâmica interna de uma liberdade relativa que permitiu ensaios de relações agrárias que vão sustentar a dinâmica capitalista. Que as Beatrias, especialmente, era uma forma de patrimônio que favorecia as inovações que têm o potencial de atuar na formação da dinâmica de um novo sistema. Que particularmente me parece também bem mais interessante, né? A minha questão com o Icahn é essa ideia desse vazio, né? Um vazio que se abre entre a crise do mundo antigo e um vazio que não é pensado como um processo de construção, porque de alguma forma ele vai apoiar a tese da Revolução Feudal, né? Sim. E por outro lado também que a posição dele é confusa, né? Porque quando ele assemelha o modo feudal ao modo tributário, quando ele os identifica, né, ele diz que é o sistema mais antigo que vigiu no mundo, e mais longevo da história, né? Porque para ele, sob certos aspectos, fazendo um paralelo aí com João Bernardo, para ele existiu fundamentalmente, existe capitalismo e existiu a forma feudal ou tributária. Ele chamou só de feudal. E que o Haldon, que o inspirou, chama de tributário. Mas assim, aquele texto dele que eu comentei, ele incorre, a meu juízo, no mesmo problema do texto original, né? Porque para ele já existia dentro do mundo romano. Isso é uma loucura, né? Um modo feudal, né? Cuja origem ele não apresenta, já está dado ali dentro, e, portanto, tudo se trata, a transição vai se tratar, né, do recuo de duas formas anteriores e a afirmação de uma outra. E, ao mesmo tempo, no framing, ele fala dessa coisa base camponesa, né? Fica confuso se a gente considera o conjunto da obra, né? Não, acho que ele recua dessa posição e o framing leva uma diferente. Oi? No framing, ele recua da posição do The Order Transition. Sim, mas num texto posterior, aquele que eu comentei com vocês, que acho que é 2019, 2020, eu falei sobre ele na lista, né? Ele volta a operar com essa perspectiva. Inclusive está traduzido agora. Ah, é? A Cíntia traduziu. Posso te mandar? Ah, por favor. Aí eu posso usar com a turma. Ela pediu para o Icahn autorização, ele falou vai que podia. Publicar? Vai publicar. Ah, beleza. Me manda aí. Uma questão que eu queria colocar nisso para vocês é como é que vocês estão pensando isso, então, aqui dentro dessa dinâmica, porque qual seria... Vejam, dentro da nova história do capitalismo, tem uma importância muito grande a escravidão. E aí eu até posso conceber, dentro do que a gente está discutindo aqui, que a escravidão é elemento articulador em muitos níveis dessa acumulação senhorial aqui.
E aí, pensando no processo de transição para o capitalismo, não estou dizendo que a nova história do capitalismo enxerga assim, só estou querendo pensar junto com vocês. É que talvez esse processo de acumulação, a partir do que ele chamou aqui nesse capítulo de saque, né, tenha sido um elemento fundamental nessas colônias, que permitiu o salto para um outro modo de produção. Porque se esses mecanismos eles estão ali e eles estão articulando uma outra sociedade, isso se potencializa durante o período moderno, né, vamos chamar aqui o 16 ao 18. Agora eu não consegui enxergar um momento de ruptura. Qual é o elemento ali que permitiu essa ruptura? Foi uma acumulação brutal de capital que permitiu o desvio disso da circulação para a produção direto, para aplicação direta na produção? Ele não se coloca. Entendeu? Não se coloca a questão. Eu acho que ele não se coloca a questão. Né? Mas para ele, esse processo todo se dá com base na dinâmica da expansão do regime senhorial. Porque é isso que ele diz, inclusive, acho que lá no primeiro livro, lá no comecinho, dos conceitos. Né? É o regime, parará, parará, né? E que vigorou, né? Numa parte específica e que se estendeu consideravelmente a partir do século XI e depois mais ainda a partir do século XV. Então, para ele, a gente pode chegar a essa conclusão que o que se expande a partir do XV, com a colonização, é o regime senhorial, e não o capitalismo. Isso. Isso Sim, esse é um elemento chave que já vai confrontar boa parte das teses atuais. Por exemplo, do Brodel, que é o que a galera está operando lá na USP, principalmente, né? Sim, é essa a perspectiva dele. Porra. Parece que não sei, assim, a sensação que me dá às vezes é que o regime senhorial ele comentou dentro de si todas as coisas que dariam em capitalismo, mas não deu. E aí ele diz que isso acontece no momento posterior, parece indicar, assim, parece que é o século XVIII. Aí, para mim, que elementos ali estariam no século XVIII que ele está destacando? Eu só consigo pensar nos primórdios da Revolução Industrial, talvez produto dessa acumulação, e no outro lado a Revolução Francesa. São os dois elementos aqui que, para mim, é a tomada de poder por uma classe. É a tomada de poder por uma classe. As revoluções burguesas e a Revolução Industrial, com certeza. Essa para ele é a referência. Aí, assim, não sei. Então, a perspectiva dele não se aproxima lá. Aí estou chutando aqui. A perspectiva para ele, então, não se aproxima lá do que está propondo o Dobbs, que então é a Revolução Inglesa, o fundamental, que vai, né, dar esse estalo de salto qualitativo, pelo menos na Inglaterra. Porque é isso, ele fala, ele volta aqui num trechinho que a gente leu, né? Não, os camponeses não tinha uma perspectiva alargada para além da aldeia, não sei o quê, a não ser em momentos de explosão, não sei o quê, que estão para fora do período, e que justamente por isso são específicos. Aí eu fico pensando lá nos diggers e nos levelers lá da Revolução Inglesa, não sei, talvez seja. Será que a perspectiva dele se aproxima então do Dobbs? Não sei. Eu acho que precisa de mais elementos para tentar estabelecer esses paralelismos, né? Mas porque ele não assume, ele não se propõe, não se coloca explicitamente essas questões, né? Mas que seria a discussão, inclusive, da tal subsunção, né? Porque em algum momento isso aí vai ser subsumido pelo capitalismo, né? A dinâmica dele de estabelecimento e disseminação. Né? Mas é isso. Está gerado e está reproduzindo, isso reproduz ou interno inicialmente a dinâmica senhorial. Tá? Então a gente pode imaginar que em algum momento isso que reproduz dinâmica senhorial vai deixar de fazê-lo
e vai ser apropriado para uma outra dinâmica. Né? E o processo colonial, para ele, é a extensão dessa dinâmica. Não é da dinâmica formal, originária, mas essa dinâmica final aí que a gente está considerando. Só que a premissa é que isso vai, a partir de um dado momento, parar de alimentar a reprodução da dinâmica senhorial para alimentar uma outra. E aí eu não sei se ele vai nos dar, nesses 3 volumes, os elementos para discutir isso. A gente talvez pudesse perguntar a ele. Vocês viram que eu mandei para vocês um e-mail que ele me enviou, né? Ele está publicando lá um conjunto de trabalhos sobre dinheiro, né? Vocês viram? Eu vi que você mandou um e-mail. Eu vi o e-mail. Parece que vai sair um por semana, né? Eu vou tentar acompanhar para ver. Porque, na verdade, uma vez ele disse numa conversa, né, que isso tudo aí começou por conta dessa questão do dinheiro. Era essa questão que interessava a ele. Né? E de uma questão, portanto, muito pontual, que ele começou a estudar, ele resolveu tentar, para ele parecia indispensável entender a função do dinheiro no pré-capitalismo. E foi essa a tarefa que ele se impôs. Né? Só que o que ele diz é que a coisa foi ganhando uma dimensão, que ele viu que seria muito difícil isolar o dinheiro, dedicar-se apenas ao estudo do dinheiro sem entender o conjunto dessa dinâmica. E aí, por isso os 3 volumes aconteceram, né? Mas o móvel primário dele, e que aparentemente segue ainda, né, o mobilizando, né, é a questão do dinheiro. Tanto que ele começa esse primeiro trabalho que ele publicou fazendo uma autocrítica do quanto ele fugiu da questão, do quanto, ao mesmo tempo, ela sempre pareceu fundamental para ele, nos escritos dele, nos primeiros escritos dele, quando ele estava na clandestinidade e tal. E o quanto ele fugiu de enfrentá-la. Então, parece que agora ele resolveu que vai enfrentar de frente, né, a questão. Bom, Mas é isso. Não, vai lá. Não, você quer avançar? Não, vai lá. Não, acho que pelo menos se a gente fechar o apartado C hoje, pelo menos. Não, do meu ponto de vista, a gente trabalhou o C e o D. Eu ia propor que a gente tentasse entrar no E, né? Porque no E, para mim, não há muita coisa, assim. É a última página, assim, para mim. Porque o E, ele vai dando um monte de exemplos também. Que é a respeito daquela coisa da pirataria, etc. E aí eu acho que, de repente, dá pra gente pensar aqui, porque do E, o elemento chave para mim é a coisa da oralidade. Não, esse é o D. É o D. O E é o do saque. Tá. Então acho que é isso. Acho que a gente foi C, D e E. Não sei se tem mais algum desses 3 apartados que a gente precisa explorar. Senão a gente finaliza na próxima reunião para começar do F, né? Eu acho que sim. Acho que a gente tem que dar uma acelerada nisso. Não, beleza. Não. A gente está no 4º ano. E já e praticamente na 80ª reunião. É quase uma graduação. Isso. Vamos pedir a ele a emissão de diploma. Não, e aí tem um trechinho lá, acho que é a galera que fez a publicização não oficial da obra, né, no começo dos volumes, que fala assim, mas ninguém leu esse troço nele, é muito grande, agora tem documento que alguém leu de cabo a rabo. Isso. Ninguém leu. Ou de rabo ao cabo. De rabo ao cabo. Enfim. Então, pessoal, meus queridos companheiros de mesa, companheiros de discussão, saúdos aqui, então, nessa tarde chuvosa mais uma vez. Saúdo também o nosso grande, infindável público, fiel,
essa legião de fãs que nós arregimentamos ao longo desses 4 anos. Saúdo todos vocês e nos despedimos até a nossa próxima reunião. Tá bom? Até logo a todos e todas. E nos vemos em breve. Moderação, hein? Longo é o caminho, mas grande é a meta. Vai de reto, sacana. Vai de Tchau, reto, tchau, sacana. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Fechou, Edu? Tá rodando ainda.